Tem uma decisão de Alexandre de Moraes relacionada a Bolsonaro, mas isso tem a ver com a época que ele era presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e reabriu um inquérito para apurar uma suposta interferência do ex-presidente na Polícia Federal. A denúncia de interferência foi feita em 2020 pelo hoje senador Sérgio Moro. A gente lembra muito bem, foi quando o Sérgio Moro, inclusive, saiu do Ministério da Justiça e ele fez uma entrevista coletiva e falou a respeito disso. O inquérito foi aberto no mesmo ano. 2 anos depois, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro não cometeu crime com as supostas interferências na instituição. A vice-procuradora Lindora Araújo se manifestou pelo arquivamento da investigação. Em maio de 2024, já sob a gestão de Paulo Gonet, Alexandre de Moraes pediu que a PGR reavaliasse essa história. E agora, 1 ano e meio depois, a Procuradoria entendeu que sim, são necessárias novas investigações. É necessário mesmo abrir, Josias, você lembra dessa época, o quanto tinha aí ou não interferência de Bolsonaro na Polícia Federal? Quais são os indícios, né, que, de repente, podem ser utilizados para que haja realmente essa investigação novamente? Os indícios são eloquentes, Fabiola. E, embora o Moro tenha desqualificado a própria denúncia, quando, depois de sair, ele foi empurrado para fora do governo, né? E saiu chutando a porta. E denunciou, olha, estão querendo aparelhar a Polícia Federal, eu tentei impedir e agora estou saindo do governo porque não admito isso. E depois você se lembra, Fabiola, nós participamos, aliás, de um debate presidencial, estavam lá o Lula, o Bolsonaro, e você, aliás, participou da mediação desse debate, e o Sérgio Moro apareceu naquele debate. No segundo turno da eleição, ele se recompôs com o Bolsonaro e, portanto, ele desqualificou a própria denúncia que tinha feito, né? Mas, como disse, os indícios são muito eloquentes, e depois que se verificou, Fabiola, que o Bolsonaro aparelhou completamente a ABIN, transformou a ABIN num aparato paralelo que foi utilizado por ele como uma engrenagem para perverter ou para subverter a confiabilidade das urnas, ou tentar pelo menos, e hoje isso é parte do processo da trama golpista, não é? Ora, se subverteu a ABIN, por que não subverteria a Polícia Federal? E o Sérgio Moro, quando denunciou a pretensão do Bolsonaro de invadir a Polícia Federal, de aparelhar a Polícia Federal, ele disse, há elementos que comprovam isso e esses elementos estão à disposição. Houve uma reunião ministerial em que isso ficou muito claro. E a reunião tinha ocorrido, foi gravada, mas a gravação estava em sigilo, e o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, antes de se aposentar, mandou levantar o sigilo da reunião e depois o conteúdo da reunião mostrava, tinha uma frase talvez a mais eloquente que foi pronunciada nessa reunião, Fabiola, foi o Bolsonaro olhando para o Sérgio Moro e disse que já tentou trocar gente na segurança no Rio de Janeiro. Depois ele tentou dizer que não era segurança, mas era do GSI, que dava segurança à minha família. Depois a investigação verificou que não era nada disso. Ele estava se referindo à Polícia Federal. Tentou trocar gente na segurança do Rio de Janeiro, não conseguiu. E aí ele dizia, isso acabou. Eu não vou esperar, vou repetir aqui porque foi uma expressão usada por ele, né? Eu normalmente não costumo utilizar isso. Esse tipo de expressão é um linguajar muito chulo, né? Mas disse o presidente numa reunião ministerial gravada, eu não vou esperar foder a minha família inteira de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vou trocar, se não puder trocar, eu troco o chefe dele, se não puder trocar o chefe, eu troco o ministro, e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E ficou verificado que, de fato, ele não estava para brincadeira. Trocou vários superintendentes da Polícia Federal nos estados, inclusive no Rio de Janeiro, né? Então, eram muito eloquentes os indícios de aparelhamento da Polícia Federal. Mas, Fabiola, vivíamos uma fase em que
a Procuradoria não procurava. Estava lá o Augusto Aras e a Lindora Araújo, que era vice-procuradora-geral, braço direito do Aras, e concluiu-se que não havia... Abriu-se um inquérito e havia 2 alvos no inquérito. A suspeita contra o Bolsonaro, estava intervindo na Polícia Federal, a suspeita contra o Sérgio Moro, que poderia estar fazendo uma denúncia caluniosa. E, no final das contas, concluiu-se que nem o Sérgio Moro tinha feito denunciação caluniosa, nem o Bolsonaro tinha tentado interferir na Polícia Federal. Salvaram-se todos, arquivou-se o inquérito. Obviamente, esse arquivamento, Fabiola, não faz o menor nexo, né? Então, o desarquivamento, esse sim, faz sentido. É preciso agora ver de que ponto a Polícia Federal vai partir e quais são os pedidos formulados pelo procurador Paulo Gonet. Agora, que foi um arquivamento mequetrefe, artificial, quanto a isso não há nenhuma dúvida. E que é preciso averiguar, é claro que precisa averiguar. É preciso ver se agora sobraram lá as provas, se não fizeram sumir evidências e tal, mas a investigação é necessária, Fabiola. Também quem vai ser, quem também é alvo aí, é Sérgio Moro. Tem na coluna até do Fábio Zanini, que estava aqui conosco hoje, ele traz a informação que o Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a PF a fazer diligências na 13ª Vara de Curitiba, onde trabalhou o Sérgio Moro. Essa decisão foi tomada agora dia 6 de outubro e faz parte de investigações sobre acusações feitas a Moro pelo ex-deputado estadual Tony Garcia. Ele diz ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de Sérgio Moro durante as investigações no caso Banestado, em 2004, como parte do seu acordo de delação premiada. O ex-deputado afirma ainda que documentos hoje em poder da antiga vara judicial de Moro podem ajudar a confirmar as acusações. E aí, com isso, Dias Toffoli concordou com o exame do material. Então, eles vão fazer diligências lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Mas será que as provas ainda estão lá, Josias? O caso do Banestado, ele é pré-Lava Jato, né? Esse caso. Então, é muito difícil que remanesçam provas, né? Mas se o ministro está mandando fazer diligências na 13ª Vara, ele deve ter algum indicativo de que há lá alguma evidência que comprove essas acusações feitas por esse Tony Garcia, né? É preciso aguardar, Fabiola, mas é como você diz, decorreu muito tempo já, né? Como realcei aqui, o caso Banestado enfim, pré-histórico lá na 13ª Vara do Paraná, e é muito difícil que a essa altura existam ainda evidências lá de eventuais procedimentos inadequados, até ilegais, do Sérgio Moro, mas o ministro parece estar seguro, né? Senão não tinha mandado fazer diligências, né, Fabiola?